Paz do Senhor, igreja. É uma honra, um prazer estar aqui neste altar, transmitindo a palavra do Senhor. Obrigado, pastor Alex, pastora Bruna, pastor Alésio, pastora Martileia, cada obreiro desta casa. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Quero louvar a Deus nesta noite por minha família, minha esposa, Diaconisa Samara, meus filhos, Caio, Laiane, minha sogra, Dona Vera. E Deus tem algo para falar com a tua igreja nesta noite. Quem crê, eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações nesta noite. Vire sua mão para cá, por gentileza. Me abençoa com a tua oração. Eu quero orar junto com a igreja nesta noite. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, estou aqui no teu altar neste momento, Deus, onde o Senhor reservou esta noite, onde o Senhor me escolheu nesta noite para me transmitir a tua palavra para a tua igreja. Eu sei que nesta noite entrou pessoas aqui sedentas, entrou pessoas aqui que precisam ouvir a tua voz. E eu sei, meu Pai, que a tua palavra, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela levanta aquele que está caído. E, Pai, se entrou alguém nesta noite por essas portas, que está fraco, desanimado, que está precisando de uma cura, de uma libertação, eu sei que a tua palavra ela é poderosa nesta noite para curar, para libertar, para salvar e para transformar essa vida que entrou por essas portas. Toma o teu lugar de excelência nesta noite, Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. A tua presença já é real neste lugar. Desde o momento, meu Pai, com o ministério de louvor entoava as canções ao Senhor, meu Pai, eu senti uma graça, eu senti uma presença, eu senti algo diferente nesta casa. Oh, Jesus! E continua trabalhando, meu Pai, mediante este culto, através da tua palavra. Abra o coração, meu Pai, dos teus filhos. Abra a mente, Espírito Santo, daqueles que ainda não conseguiu se ligar com os céus. Que haja uma unidade, meu Pai, neste lugar esta noite. Que haja uma unidade neste lugar esta noite. Meu Pai, que esqueçam de mim neste altar. E quando olhar para este altar, que veja a tua presença. Oh, Espírito Santo, que flua um rio, que flua água nesta noite, neste altar. E alimenta a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Assim nós cremos, meu Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus. No culto de oração aqui, há poucos dias atrás, o Senhor me impulsionou a falar algo com aqueles que estavam presentes. E o Senhor falou para me falar o coração daqueles que o nível da sua sede será o nível do derramar da água que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Mas para isso precisa ter uma atitude. Porque de boca fechada ninguém consegue beber água. De boca fechada ninguém consegue se alimentar. Então eu creio que nesta noite, mediante a sua atitude, mediante o abrir da tua boca, o Senhor vai derramar algo sobre a tua vida. Quem crê? Eu me lembro daquela mulher do fruto de sangue, que há 12 anos ela sofria de uma enfermidade. Mas eu saber que Jesus estava passando, ela tem uma atitude de ir no meio da multidão. E aquela mulher, pelo fato
Ela ser uma mulher enferma. Naquela época ela não podia estar no meio de uma multidão. Mas ela sabe, se ela tocar em Jesus, ela ficaria curada. Então ela enfrenta no meio da multidão e toca na orla das vestes do Senhor e ela é curada daquele mal. Aonde eu quero chegar com isso aqui nesta noite? Estamos vivendo um tempo onde a igreja parece que as pessoas estão se esfriando. Já não tem usado mais uma atitude, um derramar diante da presença do Senhor. O Senhor é o mesmo que curava lá, Ele cura hoje. O Senhor é o mesmo que abriu o mar, o povo atravessar. Ele é o mesmo que pode fazer algo sobrenatural na nossa vida no dia de hoje. Mas a igreja está perdendo isso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é uma falta de uma intimidade como tema deste ano sobre a nossa igreja. Mas a igreja tem se perdido isso. Mas eu creio que nesta noite, você que veio aqui nesta noite, você não veio ver o pregador, você não veio ver o ministério de louvor, mas você veio porque você sabe que nesta casa habita a presença do Espírito Santo. E como eu já vi muitas pessoas, muitas famílias ser curadas nesta casa, minha família é uma dessas. Eu sou um desses. E pastor, Deus estava me lembrando, quando eu entrei por essas portas, com meu filho internado, a ponto de só o Senhor fazer algo sobre a vida dele. Eu entrei por essas portas desesperado. Mas algo nesse altar me puxou. Algo nesse altar me consumiu. Algo neste altar. Eu não sei se aqueles que são membros desta casa entendem. Há algo neste altar. Há algo que transforma. Há algo que liberta. Em nome do Senhor Jesus. Se eu fosse colocar um tema nesta noite, nesta palavra, eu colocaria: Deus se importa mais com a sua obediência do que com o seu sacrifício. Vou repetir. Se eu fosse colocar um tema nesta palavra, eu colocaria nesta noite: Deus se importa mais com a sua obediência do que com o seu sacrifício. Abra, por favor, em 1 Samuel, capítulo 10. Oh, glória a Jesus. Que diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse: Não te ungiu o Senhor por líder sobre a sua herança? Até aqui. Todos sabem que Israel sempre foi liderado por juízes. Deus, após a morte de Eli, levanta o profeta Samuel. Samuel começa a reinar sobre Israel. E durante um período, o profeta Samuel, ele lidera Israel debaixo de uma orientação divina, como todos conhecem. Mas com o passar do tempo, a Bíblia diz que Samuel, ele fica velho e coloca no seu lugar os seus 2 filhos. Mas os seus 2 filhos, eles não andavam de acordo às ordenâncias, não andava de acordo com o exemplo do seu pai, o profeta Samuel. E a palavra de Deus diz
que por esse motivo o povo, eles não aceitam os filhos de Samuel como líder, como profeta naquela época. E neste momento o povo vai diante de Samuel e pede a Samuel, o rei. Samuel, nós queremos um rei. Samuel, nós queremos ser liderados por um rei. E essa petição desse povo diante do Senhor não é uma petição que agrada ao Senhor. Porque o profeta naquela época era como uma voz de Deus sobre o povo. E o povo neste momento está pedindo um rei diante de Samuel. E o Senhor vira para Samuel e fala: Samuel, obedeça aquilo que o povo está te pedindo. Então, a Bíblia diz que Samuel vem e unge Saul como rei sobre Israel. E aqui que eu quero começar a pregar nesta noite. A desobediência de Saul, por isso Deus o rejeita. Como todos sabem, Saul, ele começa a reinar, e após o seu reinado sobre Israel, Saul começa a fazer algumas coisas que não era segundo aquilo que o Senhor de fato queria que ele fizesse diante o povo. E eu quero aqui frisar algumas coisas que Saul, ele começa a desobedecer a Deus, a ponto de Deus rejeitar Saul como rei de Israel. E a primeira que eu quero falar aqui fica em 1 Samuel 13, 8. Eu quero ler com você, que diz assim: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e eu oferecerei um holocausto. Aqui está a primeira desobediência de Saul. Em uma batalha com os filisteus, Samuel pede para Saul esperar por 7 dias que ele ia chegar. Mas Saul, com medo dos filisteus o matarem, ele sacrifica no lugar de Samuel. E naquela época, essa função desse sacrifício de holocausto era de uma linhagem sacerdotal. Então o rei, ele não podia sacrificar. Ele aqui quebra uma ordenância do Senhor ao sacrificar antes de Samuel chegar. A segunda desobediência de Saul, que se encontra em 1 Samuel 15, que diz assim: 15:22. Samuel falando para Saul. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedecer a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui está outro ensinamento para nós nesta noite, aonde a segunda desobediência de Saul
Samuel diz para ele ir atacar os amalequitas e acabar de terminar com tudo dos amalequitas. E Saul pega e ele vai exterminar os amalequitas. E quando está na batalha ali com os amalequitas, Saul, ele mata bastante amalequitas, mas ele livra o rei, ele livra e ele traz as ovelhas, os boi e os gado gordo daquela época. E o Senhor falou para ele: Saul, você tem que exterminar com tudo, acabar com tudo. Aqui está mais uma desobediência de Saul. É onde Samuel vira para Saul. Em 1 Samuel 15, 22, que ele diz: Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em obedecer a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui está mais uma desobediência de Saul. Gênesis 22, a palavra do Senhor nos ensina que certo dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, a quem tu muitos ama, e sacrifica, leva ao monte que eu te mostrarei. E aqui eu aprendo que Abraão pega seu filho, o teu único filho, a quem ele ama, e obedece aquilo que o Senhor estava pedindo a ele. Por isso, eu aprendo que Abraão, ele é chamado como o pai da fé. Por quê? Porque para aceitar e obedecer um pedido do Senhor como esse, precisa ter fé. Quem de nós hoje, se o Senhor chegasse e pedisse um filho a quem aqui é pai, quem o daria? Mas Abraão, ele sabe o que é sacrificar e ele sabe o que é obedecer. E bom é aquele que obedece aquilo que o Senhor está te pedindo. O maior propósito de Deus é nos levar a um nível maior. Mas primeiro precisamos andar em obediência. Deus sempre nos quer nos levar a um nível maior de intimidade. Mas o que Ele quer de cada um de nós é que nós obedecemos aquilo que Ele está nos pedindo. Observe, Saul é ungido como rei. Saul é levantado como rei. Mas, pela sua desobediência, em não obedecer os mandamentos do Senhor, Saul agora é tirado do reinado. Saul agora é arrancado do reinado, porque Saul se importava mais em sacrificar do que obedecer aquilo que o Senhor colocava diante da tua presença. Meu Deus, eu sinto Deus nesta palavra. Ana, em 1 Samuel 11, eu quero ler. Que diz assim: e
fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Observe, Ana era aquela, como muitos conhecem, sofria com a sua rival Penina, pelo fato de Ana não poder dar à luz a um filho. E a palavra de Deus diz que Ana sofria muito todos os dias com a zombaria da sua rival. Mas Ana, certo dia, ela entende, se ela colocasse algo diante do Senhor, se ela se alinhasse naquilo que o Senhor verdadeiramente queria para a sua vida, o Senhor ia realizar sobre a vida dela aquilo que ela tanto necessitava. E a palavra de Deus diz que Ana, certo dia, chega diante do altar do Senhor e faz um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo ao Senhor que por todos os dias da sua vida eu deixarei ele diante da tua presença. Sobre a tua cabeça eu não passarei a navalha, e eu colocarei diante da tua face esse filho que tanto eu sonho, que tanto eu quero que o Senhor realize sobre a minha vida. Observe, Ana só consegue realizar o sonho porque no seu coração botou a obediência de entregar seu filho na casa do Senhor por todos os dias da tua vida. Meu Deus, observe que aquilo que Ana tanto quer é o que tanto necessitava para aquele tempo. Então entende que a petição de Ana, ela está alinhada àquilo que o Senhor tanto queria para realizar sobre Israel naquela época. Então aquilo que Ana pede ao Senhor é algo totalmente alinhado aos propósitos do céu para a terra. Eu aprendo aqui com esta palavra: precisamos ser inteligentes e obedientes àquilo que nós precisamos diante do Senhor. Você precisa entrar totalmente no alinhamento do céu com a terra e entender que aquilo que todo você precisa é aquilo que o Senhor precisa para realizar sobre a terra neste tempo. Eu sinto o Senhor nesta palavra. Eu sinto Ele nesta palavra. Eu entendo que nesta noite você sairá daqui falando: Senhor, eu estou alinhado nesta noite, mediante esta palavra, como Ana. Ela entendeu que aquilo que ela tanto precisava era aquilo que de fato o Senhor precisava, que era um profeta para aquele tempo, para governar sobre a nação. Oh, Jesus da glória! Então Ana só consegue realizar o seu sonho porque no seu coração botou a obediência de entregar o seu filho na casa do Senhor por todos os dias. Meu Deus, como a obediência mexe com os céus, como a obediência faz o céu se mover para nossas vidas. O Senhor ama aqueles que andam em obediência. O Senhor ama aqueles que entendem o teu chamado aqui na terra e se levanta para cumprir aquilo que o Senhor está te chamando. Meu Deus, Jonas, o Senhor
diz para Jonas: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, vai e prega na cidade de Nínive. Mas a palavra do Senhor diz que Jonas foge, entra numa embarcação e foge daquilo que o Senhor estava te pedindo. Eu aprendo aqui que Jonas, após ele fugir daquilo que o Senhor estava chamando ele para realizar sobre a cidade de Nínive, ele entra numa embarcação, e após Jonas entrar nessa embarcação, há uma tempestade, há algo que começa a assolar aquela embarcação, pelo fato de Jonas estar fugindo e pelo fato de Jonas estar naquela embarcação. Eu aprendo que Jonas, neste momento, coloca todos aqueles que estão na embarcação à prova juntamente com ele, por causa de uma desobediência. E Deus diz: eu vou fazer ele entender que quem o chamou foi eu. E Deus começa a assolar aquela embarcação, e todos que estão naquela embarcação começam a passar pelo vento, pela tempestade, a ponto daquela embarcação querer afundar. E naquele momento eles entendem que havia algo que o Senhor estava realizando sobre aquela embarcação. E eles entendem que quem está naquela embarcação é Jonas. E Jonas precisa sair daquela embarcação. E como para me adiantar com a palavra de Deus diz, que ele é lançado sobre o mar, e vem um grande peixe, e engole ele. E após 3 dias ele é lançado daquela barriga daquele peixe. Mas eu aprendo aqui que muitas das vezes, quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor está nos chamando, quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor está colocando diante de cada um de nós, é muito perigoso. Porque, evangelista José Ricardo, porque muitas das vezes, quando nós não estamos alinhados àquilo que o Senhor nos chamou, quando nós não estamos alinhados àquilo que o Senhor colocou diante de cada um de nós, a nossa casa, os nossos amigos, alguém que está ao nosso redor, alguém que está perto de nós, pode passar por alguma tempestade. Meu Deus! Meu Deus! E eu sei que nesta noite há pessoas obedientes nesta casa. Há pessoas obedientes à palavra do Senhor. Há pessoas que entenderam o seu chamado. Há pessoas que entenderam a sua missão. Ide e pregai para todos. Eu creio que nesta noite há pessoas que entenderam, há pessoas obedientes, há pessoas que foram ungidas, há pessoas que foram chamadas, há pessoas nesta noite que ouvem e obedecem a voz do Senhor, e a tua casa vai fluir, e a tua casa vai estar guardada, e a tua casa vai estar protegida, porque neste lar tem uma pessoa que obedece a voz do Espírito Santo. Ei, Jesus da glória! Ebaracebnácia! Oh, Espírito Santo! Em 1 Samuel, capítulo 16, 1,
A palavra do Senhor diz que após Deus rejeitar a Saul, a palavra do Senhor diz que o Senhor diz para Samuel: Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Vai, Samuel, pega este óleo e vai na casa de Jessé, porque lá, Samuel, tem um que os seus irmãos gostam de viver servindo o rei, mas ele gosta de cuidar das ovelhas do seu pai. Vai lá, Samuel, porque lá, Samuel, tem um que vive em obediência à minha palavra. Samuel, até quando, Samuel? Até quando, Samuel? Tu terás dor de um que eu já rejeitei há muito tempo. Samuel, Samuel, vai, Samuel, porque, Samuel, eu já tenho um segundo no meu coração. Samuel, Samuel, eu já vi um Samuel que vive no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel, Samuel, vai, Samuel, porque eu conheço um que vive em obediência ao teu pai. Ah, Samuel, diferente de Saul, Samuel, que eu ungi. Mas ele andou não naquilo que eu estava chamando. Mas Samuel, vai, pega esse óleo e vai nesta casa, porque lá tem um que eu já vi como rei de Israel. Oh, Espírito da verdade, Deus adora derramar e fazer um novo rei, um que sabe o que é estar em obediência. Deus tem mais óleo para derramar nesta noite. Já derramou durante a conferência do Espírito Santo. Como eu senti a presença do Espírito Santo nesta casa. Como eu senti o derramar do Espírito Santo nesta casa. E eu, na conversa com o meu amigo evangelista Gabriel, eu falei: Gabriel, eu sinto um novo tempo sobre esta casa, um novo tempo sobre o ministério de missão profética. E o Senhor, Ele revelou, e o Senhor, Ele nos mostrou aqui domingo, o nosso pastor pregando, e o Senhor derramando, algo sendo envolvido sobre esta casa, uma presença sendo envolvida em nosso meio, olhos caindo sobre cabeça. Ah, Espírito Santo, a presença do Senhor tomando vidas, a presença do Senhor envolvendo vidas. E aonde tem a presença do Senhor, foi como eu falei no começo da minha oração, aonde tem a presença do Senhor, a fartura de alegria. Aquele que entrou triste, ele sai alegre. Aquele que entrou precisando de uma cura, ele é curado. Aquele que entrou precisando de uma libertação, ele é liberto. Aquele que entrou caído, ele sai de pé, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Ah, Jesus da glória. Foi como a pastora Jéssica, ela teve esse sonho, essa revelação do Espírito Santo. Ah, vai ser jovens, vai ser adolescente, vai ser homem,
Espírito Santo. Oh, Jesus da glória. Demandaracegnácia. Oh, Espírito Santo. E Deus agora está vendo um jovem. Deus agora está vendo um jovem lá no campo, obedecendo ao Pai, cuidando das ovelhas do Pai, e obediência. Como Deus ama o que anda obediência, o que anda servindo, o que anda totalmente colocado no lugar onde Ele determinou. Aonde Ele falou: meu filho, o teu chamado é aqui. Meu filho, a tua missão é aqui. Meu filho, me obedeça, porque eu tenho algo diferente para realizar sobre a tua vida. Demandaracegnácia. Meu Deus. Vai lá, Samuel. Vai lá na casa de Jessé. E como todos conhecem, Samuel vai, pega o óleo e vai na casa de Jessé. E Deus agora derrama este óleo sobre a cabeça de Davi, como todos conhecem. Passa todos os irmãos de Davi. E Samuel, muito acostumado com aquilo que ele via antes, que era o rei Saul, que era forte, de boa aparência, homem valente, mas que não andava segundo a obediência do Senhor. E vai passando os irmãos de Davi, mas o Senhor diz: Samuel, você vê por fora, mas eu olho por dentro, Samuel. Samuel, você olha para a aparência, mas eu olho, Samuel, é por dentro. Eu conheço é por dentro, Samuel. Meu Deus, e o Senhor nesta noite está dizendo: eu te conheço por dentro. Muito pode me julgar, muito pode falar mal de você, mas o Senhor olha você por dentro. Não importa a cor, não importa a aparência, é Ele que vem do alto céu e diz: eu estou chegando com óleo, eu estou chegando com a leite, eu estou chegando porque eu tenho visto a tua obediência na minha obra. Jesus da glória. Samuel, derrama, Samuel. Derrama, Samuel, porque você vê por fora, mas eu olho por dentro. E Samuel diz: Jessé, já acabaram todos os filhos, já não tem mais ninguém, Samuel. Jessé. E Jessé diz: não, tem um que está lá no campo, tem um menino que está lá no campo, tem um menino que faz algo que muitos vão ver, tem um menino que ele não está com o rei, guerreando, onde muitos estão vendo, muitos estão contemplando. Tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas, tem um que está lá no campo matando urso, leão, tem um que está lá no campo entendendo a obediência do seu pai. O Senhor te chama. Chama ele. Chama ele, porque ninguém vai se assentar até que ele chegue. Chama ele, porque esse Samuel, é esse que eu vou derramar o meu azeite, é esse Samuel que eu vou derramar o óleo, é esse Samuel que eu vou encher da minha presença, é esse Samuel que a partir de hoje eu tiro ele desse nível e trago para outro nível. É esse Samuel que por muito tempo estava esquecido, que por muito tempo, Samuel, ele estava lá no campo se sujando os afazeres das
ele chega tem honra, aonde ele chega ele é bem-vindo, aonde ele chega, ele é bem chegado, porque ele carrega a presença. Quem carrega a presença é diferente, quem carrega a presença, a forma das pessoas é diferente, quem carrega a presença tem algo na vida dele diferente. Deixa logo a sede, Márcia. Meu Deus, olha a presença dele neste meio. Olha a presença dele nesta casa. E aqueles que entendem que estão a tempo fazendo a obra, aqueles que entendem que há tempo parece que eu estou esquecido, parece que ninguém está me vendo, mas o Senhor manda te dizer: eu estou te vendo quando você está lá na escola, jovem, pregando a minha palavra, eu estou te vendo, jovem, quando você está lá na faculdade pregando a minha palavra, eu estou te vendo, mulher, quando você chega para o seu vizinho e diz que Jesus salva, cura, liberta, levanta, salva. Meu Deus, eu estou te vendo, mulher. Eu estou te vendo. Ele calava a sede, Márcia. Eu estou te vendo. Oh, Espírito da verdade. O Senhor está libertando nesta noite. Porque aonde está a presença dele é a libertação. Aonde está a presença dele, o ambiente fica mudado. Eu já sinto que este ambiente está tomado por algo diferente. Eu sinto que esse ambiente está tomado pela presença diferente. Eu amo essa passagem. Porque, ao ler, o Senhor falou muito comigo em João 20, 21, que após a morte de Jesus e após a sua ressurreição, ele aparece para os seus discípulos. E 21, versículo 21 diz assim: e Jesus disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Meu Deus, há uma missão do Senhor para nossas vidas nesta noite. Há uma missão, porque o óleo, a presença traz missão sobre as nossas vidas. O Senhor nunca vai derramar o óleo da presença para você ficar parado. O Senhor nunca vai derramar ferramentas espirituais sobre as nossas vidas para nós ficar parados. Como ele chegou aqui para o seu discípulo e falou: a paz seja convosco. Da mesma forma que o Pai me enviou, recebeis o Espírito Santo. E hoje eu vos envio. Meu Deus! Meu Deus! Por que essa passagem mexe tanto comigo? Porque o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu me emociono porque não tem como estar diante da presença do Senhor e não se emocionar. Porque só eu sei de onde eu saí. Porque só eu sei de onde o Senhor me tirou. Porque só eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Então eu me emociono por causa dessas coisas. Porque eu sei que Ele é poderoso. Eu nunca imaginei estar aqui com esse microfone sobre minhas mãos. Como que eu corria do microfone quando era me dada uma oportunidade. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você entende que você tem uma missão. Quando você recebe o Espírito Santo, foi como Jesus falou aqui para os seus discípulos: recebeis o Espírito Santo. Da mesma maneira que o Pai me enviou nessa terra com uma missão, eu vos envio com uma missão. E o Senhor não me chamou para ficar sentado numa cadeira. Tem pessoa lá fora que precisa ouvir que o Senhor liberta.
Senhor cura, e que o Senhor levanta, e que o Senhor restaura uma família. Aqueles que muitas das vezes nós olhamos que estão na boca de fumo, que estão no presídio, o Senhor, quando Ele abre o coração e recebe o Espírito Santo, entra nele algo e ele vem por altar para pregar a palavra do Senhor. Não tem como receber o Espírito Santo e ser a mesma pessoa. Não tem como ter o Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa. Espírito da verdade. E é como eu falei no começo, o meu desejo é que o Senhor nesta noite te pegue, te envolva com essa presença e te encha do Espírito Santo. Que Ele te encha do Espírito Santo. Que quando você sair por essas portas, Ele aquele medo que você tinha de ir na boca de fumo e pregar a palavra. Aquele medo que você tinha de ir a algum lugar e levar a palavra do Senhor. Que entra sobre ti hoje um espírito de ousadia. Que entra sobre ti hoje um espírito de ousadia. E você saia por essas portas tomado pela presença que está nesse ambiente nesta noite. Oh, Jesus da glória! Eu já estou terminando. Oh, glória! E desce o olho sobre Davi. Deus agora está mudando Davi de fase. Deus agora está mudando Davi de nível. Deus agora está tirando Davi de um cenário e trazendo Davi para o outro. E como o Senhor, Ele fala isso ao meu coração. Porque Ele tem sempre falado comigo. Para você atravessar para um novo nível, você precisa ter ousadia. Para você sair de um nível e ir para um outro nível, você precisa de ousadia. E em meio à sua ousadia, em meio à sua obediência, é que o Senhor vai derramar sobre ti um olho, e você irá sair do nível, irá para outro nível, e muitos que te olhem vão dizer: o que é que aconteceu? O que houve com ele? O que aconteceu com ele? E você vai dizer: eu encontrei uma presença diferente. Eu encontrei algo diferente. E muitos vão dizer: meu Deus, o que é isso? E foi o olho, foi a presença, foi a graça do Espírito Santo sobre a tua vida. E Davi agora está sendo mudado de nível. De campo onde ninguém via, agora para o palácio, para ser um rei, aonde muitos iriam ver o que o Senhor fez na sua vida. Entenda o tempo que você está passando. Se você está em obediência, Deus vai mudar de face. Mas primeiro é preciso matar o urso, leão, porque na próxima fase você vai estar preparado, cheio de unção, para derrubar gigantes. Meu Deus, eu vou repetir isso. Entenda o tempo que você está passando. Se você está em obediência, Deus vai te mudar de face. Mas primeiro é preciso matar urso, leão, porque na próxima fase você vai estar preparado, cheio de unção, para derrubar gigantes. Meu Deus, tem pessoas que não conseguem matar urso, leão, já quer derrubar gigantes.
dizer. Você precisa ser forte nessa fase. Você precisa ter ousadia nessa fase. Porque você ainda está na fase de matar urso, leão. Mas eu quero te levar para uma nova fase, onde nessa fase tem gigante. E eu vou derramar a minha unção. E através dessa unção você vai derrubar gigante. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oh, Jesus da glória! E o Senhor falou muito forte isso comigo. Precisamos entender. Quero convidar o Ministério de Louvor. A fase que estamos vivendo, mas tem o desejo de encontrarmos novas fases. É como uma fase de videogame para muitos homens que estão aqui e conhecem. Cada fase tem um diferente para você derrubar e passar de fase. Mas entenda que em cada fase você encontra algo diferente. Em cada fase você é surpreendido por algo diferente. Mas você não pode desistir. Você não pode ficar simplesmente gostando da primeira fase. Porque o Senhor manda te dizer nesta noite: eu tenho nova fase com você. Eu tenho nova fase para a tua vida. Eu tenho nova fase para realizar a tua história. Eu tenho nova fase para levar a tua casa. Eu tenho nova fase para levar a tua família. Eu tenho nova fase para você encontrar algo especial da minha parte. Cadê o Ministério do Louvor? Oh, Jesus da glória! E você que nesta noite sente que por muito tempo você se coloca numa fase e você entende que o Senhor tem te empurrado por uma nova fase, mas parece que tem algo te travando, parece que tem barreira diante que tem te travado para você atravessar. Com a permissão do nosso pastor, eu quero te convidar aqui no altar. Fique sobre seus pés.